Olá pessoal, tudo bom? Bom, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu decidi falar sobre a energia de 2020. Não é uma previsão para 2020, até porque estamos aí entrando no segundo semestre, deste ano. Mas na verdade, o que significa essa energia 2020 no meu ponto de vista, tá? Várias pessoas perguntando o porquê de uma pandemia e também se pararmos para pensar, todos os dogmas, todas as religiões, cada qual defende aquilo que convém dentro dos seus dogmas. Eu vou passar somente o que eu acho e o que eu sinto com o meu caminho da espiritualidade também dentro da numerologia e dentro também de uma análise, partindo do princípio que nós somos resultado de um passado. O que, vamos dizer assim, até fala uma constelação familiar, Seria o ano talvez de constelar esse planeta, porque a própria constelação familiar, ela também faz com que a pessoa que está sendo constelada tenha contato com o seu passado também, com os seus ancestrais. Então nós somos resultado também da ancestralidade desse sistema. Então, para mim, o nosso sistema ele é regido pelo 4. O que significa isso, tá? O 4 ele rege, ele tem uma força energética sobre esse planeta. Por isso que nós temos como base 4 pontos cardeais, 4 fases da Lua, 4 elementos, as 4 estações, 4 períodos do dia, 4 períodos da vida e assim sucessivamente. Quando olhamos para o nosso corpo, membro a membro do nosso corpo, o que nos leva, a parte do nosso corpo que nos leva a uma energia mais próxima ao que nos rege é a nossa cabeça, automaticamente o nosso mental. Por quê? Nossa cabeça tem uma forma oval, ou seja, uma forma arredondada, assim como nós vemos o nosso planeta, a Terra. Dos nossos 5 sentidos, 4 sentidos estão também na nossa cabeça: visão, audição, paladar e olfato. 4 lados da nossa cabeça. Nosso cérebro, pela neurociência, também é estudado, geralmente dividido por 4 partes. Ou seja, por isso que essa pandemia ela veio para mudar muito mais a percepção do ser humano consigo mesmo. Então, primeira coisa, quando as pessoas falam para mim, você vê uma grande mudança na parte comportamental do ser humano? Sinceramente, não. Eu acredito que o ser humano só está mostrando quem ele é. Então, o ser humano que é bom está mostrando sua bondade, o que é mal está mostrando sua maldade, e quem não sabia exatamente o que era, está descobrindo da pior forma aquilo que ele é, e está colocando isso em prática. Então, tudo isso que está acontecendo vai trazer uma grande transformação imediata? Eu sinceramente não acredito nisso, mas penso e sinto que fará com que algumas pessoas, entendendo tudo o que está acontecendo, com uma energia que vai mexer muito com o mental, tá? Nosso órgão mais próximo, então vai mexer muito com a nossa cabeça, com a nossa mente. Então muitas pessoas partirão à busca daquilo que sou. Então trabalhar no autoconhecimento, uma busca para o autoconhecimento, isso eu acredito, mas não quer dizer que vai ser uma transformação imediata na humanidade. Tá? Isso começa uma transformação e ela vem de uma forma muito gradativa, vamos dizer assim. Outra coisa também, o 2020, ele traz muito a lei da polaridade. O que significa isso? Ou a lei da dualidade, como algumas pessoas usam. 2, separadamente, os 2 algarismos iguais.
que somando se dá o 4. Mas partindo de uma forma diferente, ele fala dos extremos. 2 de um lado, 2 do outro, a força de duas pontas, os dois caminhos, tá? O que significa isso? Por isso que nós também estamos sentindo um certo radicalismo, seja ele para uma energia de direita e de esquerda. Eu não estou falando em política, estou falando na parte do radicalismo comportamental e o radicalismo das opiniões. Tanto um lado quanto o outro vai para o radicalismo de que a razão é minha. E o que o universo está mostrando é que nós definitivamente dependemos uns dos outros. Então, essa dualidade, na verdade, é para que os dois lados entendam que nós vamos ter que buscar uma forma de nos unirmos para buscarmos um determinado caminho, que seja bom para o todo. Então, por isso que a humanidade não vai ter uma transformação tão rápida assim, porque as pessoas não querem pensar no outro. As pessoas são muito individualistas. E isso gradativamente vai melhorando. Mas se pararmos para pensar, a pandemia nos igualou de alguma forma, né? Por exemplo, quando nós olhamos as escrituras antigas, Nostradamus, Hermes, ou grandes pensadores ou espiritualistas, espíritas, exemplo, Chico Xavier, dentre outros, tá? Algumas previsões, vamos dizer assim, colocava-se que de 2019 a 2020 teríamos uma grande mudança e todos, ou a sua maioria, defendeu, tá? Inclusive pela astrologia, que poderia ser uma grande guerra, vamos dizer assim, uma guerra bélica, né? Na verdade, essa guerra não chegou até nós, mas chegou uma pandemia que ela foi ainda mais forte que uma guerra. Porque se formos voltar lá atrás, Primeira, Segunda Guerra Mundial, esse mundial é aspas, né? Por quê? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, elas estouraram muito ali hoje, Europa, certo? Pegaram, óbvio, Oceania, uma parte de Oriente Médio. Então, de uma certa forma, ela atingiu o mundo, mas não foi o sistema inteiro que esteve em guerra. Ou seja, Primeira e Segunda Guerra, ela definia muito quem podia e quem não podia. Eu digo energeticamente falando e até financeiramente falando. Então, se formos pela história, pela lógica, essas guerras, quem tinha condição financeira de ir para outros países que indiretamente poderiam estar em guerra, mas diretamente não estavam, as pessoas, quem podia, evidentemente, fazia, migrava, ia para outro país, levava sua fortuna e tudo mais. Quando acabava a guerra, eles voltavam. Alguns países também que investiam na guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que esteve presente indiretamente, mas investiu nessa guerra também. Então, quando eles voltavam, eles dominavam de uma forma ainda mais forte, porque eles tinham poder econômico. Ou seja, Primeira e Segunda Guerra, quem tinha dinheiro poderia ir para os tais paraísos, sejam eles quais forem, tá? Essa pandemia, ela parou os 4 cantos do universo, o 4 do mundo. Ou seja, ainda que a pessoa tenha posses, e ainda que ela queira sair do seu país para fugir de uma pandemia, ela não consegue. Independente do tamanho da casa, se seja um palacete, seja uma casa em uma comunidade muito humilde, o isolamento é o mesmo. Então o que muda é a condição, mas a forma de lutarmos contra a pandemia é a mesma. Ainda que a pessoa tenha ou não tenha um recurso, a cura não chegou para ninguém. Então foi de A a Z os afetados, de A a Z os que morreram. Não houve uma escolha, não houve essa divisão por classe socioeconômica.
Outra coisa que essa pandemia fez, é óbvio que a fé ajuda, mas ela mostrou que falsos profetas caem em terra, não existe milagre. Então, o ser humano, quanto mais ele trabalha a sua espiritualidade, não necessariamente a religião, deixando claro, nada contra a religião, mas quanto mais ele trabalha a sua espiritualidade, ou seja, o seu autoconhecimento, mais ele se liberta de tudo isso, mais ele se liberta de um sistema e consegue olhar do lado de fora o que é benéfico ou não a ele e a o outro, tá? Então, outra coisa dessa pandemia, no meu ponto de vista, é que ela nos faz olharmos tudo com outro olhar. Ela, no fundo, nos iguala muito, tá? Voltando um pouco pelo caminho que eu falei da dualidade, por exemplo, tudo no mundo tem os dois caminhos, o masculino e feminino, polo positivo e negativo, dia e noite, maldade, bondade. Então tudo é uma linha tênue. O que muda é a forma que nós olhamos a situação, mas nós não vivemos só do fogo, assim como não vivemos só da escuridão. Então nós precisamos dos extremos para termos o equilíbrio. Então o que ela nos mostra também, tá? Por exemplo, há uns 40, 45 anos atrás, vamos colocar mais ou menos essa média. Quando a tecnologia começou a chegar, tá? Quem estava nessa época, como eu, entrando numa adolescência, pelo fato do ser humano ter muita dificuldade com o novo, é do ser humano a mania de atacar aquilo que ele não conhece, aquilo que é novo, ele tentar evitar, ele tentar destruir o que é novo, né, por medo de mudança. O ser humano é muito resistente à mudança. Então lá atrás, quando começou a entrar muito forte essa parte da internet, né, ainda nem existiam as redes sociais, começou mesmo com a parte da informática. O que tentaram nos colocar na cabeça foi: ano 2000, ninguém tem trabalho, tudo vai ser robô, isso vai nos destruir. Então houve uma campanha muito grande para destruir o que lá atrás já vinha nos preparando para o 2020. Então, vamos dizer assim, o bem venceu o mal. Isso, houve uma evolução que nos levou às redes sociais. Quando começou a rede social, também no começo o ser humano foi de cabeça, então foi a salvadora da pátria. De 3 anos para cá, se analisarmos, começaram a surgir focos, tá? Isolados, mas vários focos de diferentes entidades e meios de comunicação, inclusive, tentando vender a imagem que rede social destrói família, ou que nos distancia. E começaram a trabalhar muito isso. Ou seja, o problema não são as redes sociais, assim como não foi a informatização. O problema somos nós, que primeiro somos contra, depois nós nos viciamos, nós não sabemos trabalhar o meio. Então nós estamos em uma polaridade ou na outra. E isso está sendo muito escancarado agora. Então, olha que interessante, aí começaram a tentar nos colocar essa ideia de que rede social é maléfica. Mas, se não fossem as redes sociais, por exemplo, não estaríamos aqui. Provavelmente vocês não teriam tido a oportunidade de estarem juntos com pessoas amadas devido à pandemia. Muitas pessoas não teriam trabalhado. Olha o que teria sido do nosso planeta, tá? Sem essa rede de informação. Então, o problema não é a rede social, o problema somos nós. E o que essa pandemia está trazendo é justamente essa autoanálise. O que eu faço com as energias e com a tecnologia e com o estudo? O que eu faço comigo, na verdade? O que é bom? Como que eu trabalho o equilíbrio? Veio para nós aprendermos a trabalharmos o equilíbrio, sem o radicalismo. Exemplo também,
Conheci várias pessoas de grandes empresas onde, quando pegava o currículo numa pré-seleção, se tivesse que a faculdade era EAD, já deixava de lado, porque falava que não servia. E quantos de vocês, ouvindo isso agora, não passaram ou não passam por isso? Mas se não fosse EAD, o que seria da educação? Aí você pode colocar, sim, mas isso só chega a uma classe Y. Ok, mas chega a classe Y porque nós também fomos para o radicalismo. Então, se por tudo que está acontecendo, por exemplo, com o nosso meio, nós também somos responsáveis por algum radicalismo que colocamos em nossas vidas, ainda que seja um radicalismo ligado a uma ideia, uma ideologia política. Mas eu sempre defendi um lado, mas que no fundo não fez nada, e hoje eu defendo outro que continua não fazendo. Então é a nossa responsabilidade, é o tal do meio. Partindo também, continuando desse lado da lei da dualidade, home office. Antigamente, principalmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido como o nosso, que é um país muito atrasado, home office, as pessoas geralmente, qual era a justificativa para não fazer? Tá? Primeiro, que as empresas não confiavam nos seus parceiros, e de uma certa forma, desculpa, mas com razão, porque se ele ficar em casa ele não trabalha. Infelizmente isso também é uma realidade, que na lei da polaridade eu só funciono se eu estiver sendo cobrado, se eu não for cobrado eu não funciono, o que é péssimo, porque você tem que fazer por si. Então é outra coisa que nos traz. O home office hoje chegou para ficar. Aliás, ele já vinha vindo, mas ele chegou para ficar. E quem não se adaptar, eu sinto muito, vai ter sérios problemas. Então, as pessoas que vêm e falam que não conseguem fazer home office, porque eu não consigo trabalhar de casa, porque isso me dá uma angústia, desculpa, o problema não é o home office. O problema é você com você mesmo. Então, aproveite agora para fazer uma autoanálise em si. Em resumo, o que significa esse 2020? É uma grande mudança na lei mundial, são os espíritos de luz que estão chegando? Para mim, sinceramente, não. Para mim, é a oportunidade que nós estamos vendo de entender um pouco mais as polaridades, tá? Entendermos que a escolha é nossa, entendermos que a evolução ela é extremamente necessária, e desculpe sua fé, desculpe seu partido político, mas isso é fato. Isso é fato. Se você for analisando, olhando para trás, isso é fato. Então veio para nos mostrar isso, e quem vai se dar bem? As pessoas que, embora estejam no meio dessa tempestade, como todos nós, tiverem a atitude de fazerem a diferença. E não é fazer a diferença na vida do outro, agora é fazer diferença na sua vida. É o que você vai transformar em você. É você olhar para você verdadeiramente. Cuide menos do outro, cuide mais de si. Se você cuidar de você, da sua vida, você já estará fazendo um grande favor à vida do outro. E depois, quando você for resolvendo os seus conflitos, aí você também passa a ajudar o outro a resolver o dele. Então, chegou o momento de uma autorreflexão. O universo ele estava esgotado, energeticamente falando, por ações nossas, veio nos dando sinais que nós não quisermos entender, tá? Por exemplo, Terceira Guerra Mundial. A guerra, na verdade, nunca acabou. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra pós-Golfo, Vietnã, Etiópia, Ruanda, Oriente Médio está em guerra até hoje, vários países. Então é uma grande hipocrisia do ser humano virar e falar que ele tem medo de guerra. Nós vivemos em guerra. O problema é que nós temos o conceito de que só existe guerra se a bomba cair no meu bairro. Se não cair, estiver caindo em outro país, nós não estamos em guerra.
Só que nós temos guerras constantes. Por exemplo, nós temos testes nucleares constantes. Já pararam para pensar que, de repente, essas guerras que ainda estão, que fazem parte do nosso cotidiano, embora distante, e que esses testes nucleares que acontecem constantemente, pode ser daí que tenha saído tudo que hoje estamos passando, porque tudo é consequência de ação do homem. Tudo é responsabilidade da ação do homem. Então, que esse 2020 ajude cada um a refletir, a buscar novos caminhos, a mudar o seu comportamento, a tentar ser melhor consigo mesmo. É assim que eu vejo 2020, um ano que ainda tem muito pela frente, um semestre inteiro, mas que quem estiver disposto a realmente trabalhar o centro, sair do radicalismo, a culpa é dele ou deles, e partir para a responsabilidade do que eu posso acertar, nós teremos grandes vitórias pela frente e a transformação acontecerá, pelo menos na sua vida.